Você pode até ter uma ideia incrível, mas será que ele está resolvendo um problema de verdade? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou o Bruno Kamoto e o vídeo de hoje ele é uma reflexão do que você quer resolver para o seu cliente. E eu começo essa provocação aqui porque eu vejo que muita gente, principalmente a grande parte do público da comunidade do canal do YouTube, são desenvolvedores. E o que o desenvolvedor não enxerga que ao construir um problema, você está resolvendo algo para alguém. E a ideia desse vídeo é trazer uma reflexão de como funciona esse tipo de pensamento e qual é o framework que você pode aplicar ao construir o seu produto. Então, partiu para o vídeo de hoje. O Jeff Bezos, uma vez ele parafraseou: "Focus on things that don't change", ou seja, se foque nas coisas que não mudam. E eu começo parafraseando o Jeff Bezos para trazer uma reflexão do que são essas coisas que não mudam. Então, o que é o framework Job to be Done? Para vocês entenderem o porquê o Jeff Bezos fala isso. O Job to be Done é uma forma de você prever o que o seu cliente quer resolver ao usar o seu produto. Ou seja, o Job to be Done é o trabalho a ser feito. O que você tem que fazer para você resolver o problema de alguém. Quais são as funcionalidades que são importantes e urgentes para resolver algum problema pontual do seu público-alvo ou do seu cliente. Então, o framework do Job to be Done, ele não fala sobre o produto, ele fala o que o seu produto resolve para as pessoas. Ou seja, o seu produto, ele é só uma camada na jornada de resolução do problema do seu cliente. Muitas vezes o cliente pode até usar o seu produto e complementar com algum tipo de produto dele ou algum tipo de trabalho manual para ele resolver o problema que ele tem. Ou seja, o seu produto muitas vezes pode até ser totalmente substituível, porque ele pode resolver o problema dele até sem produto. Ou seja, se você tem um produto nichado, por exemplo, e você está sendo o first mover, o primeiro a estar construindo uma solução nesse nicho, pode ser que muitas vezes o problema já até seja resolvido sem você. E culturalmente falando, as pessoas às vezes podem nem ver a necessidade de contratar a sua ferramenta para você resolver o problema delas. Por isso que é muito importante a gente ter uma visão muito clara de qual é o Job to be Done antes da gente montar um produto. O Job to be Done, ele nos ajuda a entender o que as pessoas estão tentando alcançar ao usar a nossa ferramenta. Ele ajuda a entender também quais são as principais dúvidas que os clientes têm e como que os clientes vão buscar usar a nossa ferramenta para resolver o que eles têm. Ou seja, ele nos ajuda a pensar de uma forma muito mais ampla e não apenas em serviço ou produto, mas qual que é o output que vai ser gerado dessa solução que vai resolver o problema do cliente. Ao entender esse conceito de Job to be Done, antes de você montar um produto, você consegue refletir qual é o problema de fato que você está resolvendo com aquele produto antes mesmo de você resolver ele. Por isso que muitas vezes eu falo nos meus vídeos que vocês podem, inclusive, testar soluções manualmente ou soluções não escaláveis, e eu vou deixar um vídeo sobre isso aqui embaixo, para você validar o que você está querendo construir para os seus clientes, porque no final do dia o produto ele é só um meio que vai ser utilizado para que o cliente atinja o que ele está buscando e se beneficie com a solução, que normalmente, por exemplo, para um B2B, essa solução tende a ser algo que economize tempo ou que ganhe dinheiro ou economize dinheiro, mas sempre dentro desse quadrante de tempo, dinheiro, tempo, dinheiro. E normalmente esse é o output que qualquer produto gera para os seus clientes. Sem contar que ao entender a perspectiva do cliente, de qual é o problema dele, de como ele resolve atualmente o problema, te ajuda a pensar fora da caixa, te ajuda a enxergar a situação de uma perspectiva diferente da sua. Então, se você é uma pessoa técnica e você tem uma perspectiva de construir um problema pensando nas funcionalidades e o que isso vai gerar para o cliente, o Job to be Done te ajuda a enxergar de uma perspectiva contrária. Se põe você a entender o que o cliente está tentando resolver com o seu produto e dessa forma você consegue ter uma visão muito mais clara do qual que é o caminho que o seu produto tem que ser construído. Eu vou falar para vocês aqui uma frase que eu peguei do blog do Intercom, que é um SaaS de atendimento ao cliente, né? Que inclusive é um dos SaaS mais famosos do mundo, Intercom, e eles falam o seguinte: talvez os seus clientes queiram se divertir
ou passar mais tempo com os amigos, ou entender em quais os projetos os colegas de equipe estão trabalhando, ou talvez eles queiram projetar crescimento para os seus negócios. Se o resultado desejado for real, eles já estão alcançando por meio de algum produto de alguma forma. O seu trabalho é melhorar isso. Então, o que significa isso? Significa que a tecnologia ela muda todos os dias, mas o job to be done é sempre o mesmo. E é por isso que eu comecei esse vídeo parafraseando o que o Jeff Bezos fala. E é por isso que eu vou trazer mais uma pensadora aqui, mais um pensamento para contextualizar esse vídeo. O Sam Altman, que hoje é o CEO da OpenAI, também na época ele era o presidente da Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, ele dizia que a gente tem que se focar no problema e não na solução. E é exatamente isso que esse artigo do Intercom está falando, que a gente tem que se focar no problema, porque a solução, a tecnologia, ela está sempre mudando, ela está sempre evoluindo, estão sempre surgindo novos concorrentes, estão sempre sendo adicionadas novas funcionalidades, ou muitas vezes o seu modelo de negócio, você vai ter que pivotar ele de 1 para 2, para 3 e ir testando novas verticais. Então é muito importante vocês entenderem esse conceito. Você pode até ter uma ideia incrível, mas será que ele está resolvendo um problema de verdade? Dado esse entendimento do que é o Job to be Done, vou falar para vocês um segundo pilar do que o Job to be Done te beneficia, ou JTB, né, pra gente não ficar falando Job to be Done todas as horas. Mas o JTB, ele te ajuda também a enxergar o big picture, ou seja, a fotografia do que você está buscando resolver. Se vocês olharem aqui na tela agora, eu estou ilustrando, mostrando para vocês qual é o Job to be Done de um SaaS que ajuda as pessoas a perderem peso. Ou seja, perder peso, tem várias formas de você perder peso. Você pode comer menos, você pode comer melhor, você pode fazer exercícios, você pode aprender a cozinhar comidas menos calóricas, enfim, tem várias formas de você alcançar aquela solução daquele problema. Então, o Job to be Done, ele te ajuda a enxergar qual é o problema, né, no centro e quais são as possíveis soluções que você pode fazer para você resolver aquele problema de fato. E essa é a perspectiva que normalmente o cliente tem. E um terceiro pilar do Job to be Done é que ele te ajuda a vender mais. Ou seja, se você entende na jornada do cliente qual é o problema dele e o que ele está tentando resolver, psicologicamente falando, você consegue criar campanhas de marketing e uma comunicação muito mais afetiva para você simpatizar e demonstrar essa simpatia com os seus clientes do problema dele e de como a sua ferramenta vai mudar esses problemas para ele, de como ela impacta os problemas desse cliente. Você consegue criar campanhas de marketing para influenciar exatamente durante a jornada do cliente aonde ele tem mais dor e como a sua ferramenta vai ser importante para resolver aquela dor e o que ela vai fazer o seu cliente sentir ou o que ele vai receber de benefício no final desse uso da sua solução. Vou falar para vocês 2 Jobs to be Done na prática para vocês entenderem a parte conceitual e o porquê eu tô falando tanto sobre esse framework. Primeiro Job to be Done, a gente vai falar sobre a minha startup EONerd. A EONerd, ela é um marketplace de técnicos de informática. Eu tenho hoje cerca de 32 mil técnicos, né, de informática que trabalham fisicamente nos locais, que eles ficam atendendo em mais de 25 estados do Brasil, serviços, né, para atender grandes empresas. Qual é o Job to be Done da EONerd? É um marketplace de técnicos de informática, é consertar computadores, é encontrar técnicos rápido, é encontrar técnicos no Brasil inteiro. Qual é o Job to be Done da EONerd? Então, se você pensou que o meu Job to be Done é encontrar técnicos rápidos, encontrar técnicos ou é qualquer coisa relacionada aos técnicos, você está enganado. O meu Job to be Done, independente de qualquer modelo de negócio, de qualquer coisa, é consertar computadores. Então, se eu consertar computadores em qualquer lugar do Brasil, eu estou resolvendo o problema do meu cliente no final do dia. Então, voltando ao exemplo da EONerd, eu vou pegar um cliente que nós temos, que é a Tokstok. A Tokstok, ela tem 54 lojas no Brasil. A Tokstok, ela tem demandas pontuais de técnicos que precisam ir nas lojas resolver algum tipo de serviço, seja no PDV, seja algum serviço no computador, numa infraestrutura e assim por diante. Teoricamente, eu poderia entrar num site de páginas amarelas e procurar um técnico de informática por WhatsApp e enviar ele usando um controle para uma planilha de Excel e eu resolveria o problema da Tokstok. Ou eu poderia pegar o meu carro e viajar nas 54 lojas e consertar o que eles precisam que sejam consertados. Eu também resolveria o problema da Tokstok. Essa é uma maneira bem bruta de colocar. É óbvio que eu não tenho como fazer isso, é óbvio que eu não vou quebrar o SLA da Tokstok, né? Tem vários downsides de você fazer esse trabalho desse jeito manual que eu tô te comentando, mas a moral da história
é que você consegue resolver um problema para alguém e é isso que a pessoa compra. Essa é a solução dela. Ela não tá comprando essa solução por causa da minha tecnologia. Ela tá comprando porque eu consigo resolver o problema dela de uma forma rápida e mais barata do que meus concorrentes. Um outro JTB é o do meu microSaaS, o do MGM, que é o JTB do MGM. O JTB do MGM é ajudar as pessoas a metrificar e a criar mais mecanismos de engajamento dentro dos seus grupos de WhatsApp. Ou seja, eu dou para as pessoas ferramentas para que o engajamento dessas pessoas aumente e elas não tenham churn, ou seja, elas não percam dinheiro. Então eu ajudo as pessoas a economizar dinheiro, dando para elas uma visibilidade do engajamento e criando mecanismos para engajar mais os membros do WhatsApp dela. Então o MGM ele tem um propósito, o problema que eu resolvo é engajamento de grupos de WhatsApp. Então qual é o job to be done da sua ferramenta, do seu produto que você quer construir? E o que me leva a uma última reflexão nesse vídeo e uma reflexão muito importante, principalmente para você que é desenvolvedor, que é a reflexão do seguinte: lembre-se que o seu microSaaS ele tem um propósito de tirar a barreira das pessoas e não colocar mais barreiras. Colocar muitas funcionalidades, colocar muitas coisas só vai fazer seu produto às vezes criar mais barreiras. Então se o seu cliente tem um problema, o seu produto tem que tirar barreiras para que aquele problema seja resolvido. Quanto menos barreiras tiver, menos fricção, mais o cliente vai ficar com você pela simplicidade que você leva e o faz atingir a resolução do problema que ele está buscando. Por isso que eu sempre digo para vocês, não existem boas ideias, existem problemas a ser resolvido. E os problemas, normalmente eles não mudam. As pessoas, quando elas têm um problema, e esse é um problema recorrente, o problema tende a sempre estar lá, mas as soluções mudam. Então não pensem em produto, pensem em negócios, pensem em construir uma proposta de valor, pensem em construir um negócio que vai gerar valor para o seu cliente, baseado em um produto, baseado em um suporte, baseado em resolver um problema muito bem resolvido, em ser simples, em tirar barreiras, em ter um preço com que o cliente se sinta que ele está ganhando, se beneficiando demais com essa solução. E aí, voltando para o que o Jeff Bezos falou, que ele fala o seguinte, né? Focus on things that don't change. Eu quero concluir esse vídeo para uma última reflexão. Quando ele fala se foquem em coisas que não mudam, a mensagem que eu quero passar para vocês é: se foquem no que as pessoas querem e não nas coisas que nós podemos fazer. Não se foque no que você sabe fazer ou no que você faz bem. Se foque no que o seu cliente quer e no como você vai resolver o problema dele. Então, galera, pensem no vídeo de hoje. Se você está desenvolvendo um produto hoje, para e pensa qual é o seu JTB, o que você está resolvendo, e isso vai te ajudar bastante na construção dos seus produtos, beleza? Espero que vocês tenham curtido. E fazendo um rápido jabá, eu tenho vários frameworks que eu também falo sobre produtos, né? Sobre validação, sobre MVP, dentro do meu novo produto que eu estou lançando agora, chamado Escola de MicroSaaS. Então, se você quiser saber mais da escola, vou deixar o link aqui nos comentários, beleza? Vejo vocês na comunidade, até o próximo vídeo.